Boa tarde, sejam muito bem-vindos, nós aqui, né, presenciais, todos os nossos amigos online e os nossos amiguinhos desencarnados aqui presentes. Vamos aos nossos recados de hoje. Bom, das nossas reuniões de quinta-feira à noite ainda estão suspensas. Então, os nomes que querem vibrações à distância, nós estamos anotando para fazer a vibração na quarta tarde. Nós tivemos um evento muito legal da Festa Junina, agradecemos a presença de quem veio, de quem pôde ajudar, certo? As palestras, então essa é a última do mês, a de ontem já passou, né? Hoje a nossa amiga Inês Domingo vai nos fazer a palestra. Os quadradinhos de lã, nossa campanha permanente, porque bebê tem frio o tempo todo. Boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindas. Então a gente arrecada a lã, se a pessoa não souber fazer crochê, ou os quadradinhos, sempre nós padronizamos 20 por 20. Aí a pessoa faz o quadradinho do ponto que ela quiser, a lã que ela tiver, e a gente ajunta e faz uma manta. Que mais? Nós aceitamos doações de roupas e vendemos ali no bazar, nós temos brechó, a gente só pede por favor para mandar roupas que dê para a gente vender. É uma roupa que você enjoou de usar. Não é uma roupa que está estragada aqui. É roupa ainda que dê para vender ou dê para usar, né? Às vezes a gente traz a nossa e compra a que está aí, né, Dina? A gente troca, a gente faz o troca-troca. A maioria das peças por R$5, são roupas boas. Nós temos doações em dinheiro, se alguém quiser doar, tem Pix. E se quiser ficar sócio do centro, seria R$20 por mês. Nós estamos arrecadando tampas de plástico e os lacres de alumínio das latinhas e os blister. Blister são aquelas cartelas. Quando termina os comprimidos, não fica aquela cartelinha de alumínio? Então a gente arrecada e tudo isso é direcionado para entidades que, através desses produtos, eles vendem, né, para as firmas e compram cadeiras de rodas, coisas para pessoas necessitadas. Tem uma que trabalha com pessoal com câncer, que é Instituto Amor Rosa. E tem 2 farmácias aqui na Clélia que arrecadam os blisters. Eles fornecem cadeira de rodas para pessoas carentes. Que mais? Atendimento fraterno, se alguém quiser conversar, está com algum problema. A gente tem uma sala especial, pessoas que vão conversar, vão anotar tudo que você falar, são sigilosas, fichas ficam guardadas, e a gente trabalha com essas fichas durante o trabalho. Aí seria o passe de tratamento, é direcionado, passe para enfermo ou passe de socorro espiritual, que é o nosso trabalho de hoje. E à distância nós temos o WhatsApp e a anotação de nomes que a gente põe no nosso trabalho, né? Livros, nós temos livros seminovos, R$5. Tem alguns em exposição aí fora, e nós temos as obras póstumas. As obras, não, todas as obras básicas de Allan Kardec. São 6 que estão ali fora. Estamos vendendo por 10, estava a maioria por 18. Então esse mês, né, que a Zilda falou, o mês que vem, vai ficar um pouco de tempo aí a R$10. Promoção esse mês. A cantina nós temos café, chá, aquela cantina não traz. Então, quem que tinha falado? A Sheila, né? Sheila, nós estamos no YouTube, Seaca e Seac Lapa. E nós estamos também no Face. Quer dizer que todas as nossas palestras são gravadas. E o Evangelho no Lar, acho que a maioria daqui já conhece, vocês já conhecem. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o Evangelho no Lar, nós temos o folhetinho que explica direitinho. Mas a maioria de vocês já ouviu falar, né, do Evangelho no Lar, vocês já frequentam aqui, né? Então, sim, o nosso próximo evento é um chá beneficente, vai ser no dia 16 de agosto, das 15 às 18 horas. E às 17 horas nós temos uma palestra com o Plínio Penteado. O tema é Não Olhe para Trás. Então, nós temos o convite. Quanto está o convite, Meli? Não vi o preço do convite. Acho que ele está R$12, se eu não me engano. Está bem pequenininho aí. Dá para ver? Acho que não dá nem para enxergar. Se eu não me engano é R$12. Tem um convitinho ali, quem quiser já ir comprar. Não? O chá é de maçã? Então, não sei. Geralmente, todos esses anos, foi o nosso carro-chefe, foi o chá de maçã. De maçã, é. Tudo bem, o Plínio é ótimo.
E o chá Chá é também? ótimo. É ótimo, né? Tudo bom. Bom, então vamos. Tomara que esteja frio. Vai estar frio, o agosto está frio aí. Tem uma Vamos sujinha então, também. nossos trabalhos de hoje. Antes disso, vamos fazer a nossa prece de abertura, né? Como a gente foi, Márcia, seja bem-vinda. Vamos então, assim, fazendo a nossa prece, e depois apresentarmos a nossa palestra, reapresentarmos, né? Já conhecida. Vamos nesse momento sentar o mais confortavelmente possível em nossas cadeiras. Vamos respirando lento e profundamente e vamos nos ligando ao alto. E assim, então, em primeiro lugar, nós vamos agradecer. Agradecer por mais esta oportunidade de nós estarmos aqui reunidos hoje. Se tivermos saúde, boa vontade, estamos aqui reunidos. Então, nós vamos agradecendo também a nossa equipe de socorro espiritual e a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que sempre que necessário, eles estão entre nós. Vamos assim nos lembrando daquela oração universal que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Então agora nós vamos passar a nossa palestrante de mês. É um prazer recebê-la novamente, sempre é, né? A Inês Hidrone vai nos falar hoje sobre Vidas sucessivas. vidas sucessivas. Por favor. A Eu assistência que quero com você. agradecer a casa pela oportunidade de trabalho, a presença e o tempo de vocês, porque o tempo é um valor que a gente às vezes não se liga muito nele, né? Mas cada minuto vivido já passou, É verdade. né? Como as águas de um rio não vão para o mesmo lugar. Então, vocês estão dedicando o tempo de vocês a esta casa, a me ouvir e a outros tantos trabalhos que a gente sempre faz, né? O pessoal que faz trabalho voluntário não fica só numa coisa, né? Tem sempre muita coisa para fazer, porque precisa mesmo, né? E bem-aventurados aqueles que são simples de coração e generosos o suficiente para compartilharem esse amor, essa gentileza com todo mundo, né? Ou com a maioria das pessoas que a gente conseguir alcançar. Obrigado pela presença de vocês e pela paciência de me ouvir. Bom, como já foi anunciado, a nossa reflexão dessa tarde vai ser sobre o capítulo 110 do livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, né, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Eu escolhi esse capítulo para a nossa conversa de hoje, porque foi uma palestra que eu fiz lá no núcleo onde eu trabalho no núcleo kardecista Antônio Pereira de Souza, ali na Lapa, na Padre Chico, ali perto do Bourbon, né, ali naquelas redondezas. E eu faço a condução do passe lá, dou passe, faço palestra. Aí distribuo senha também, se eles precisarem a gente fica lá fazendo isso. E é isso, eu estou aqui com vocês para a gente conversar sobre vidas sucessivas. Eu vou ler o texto do Emmanuel. É curtinho e eu quero dar a vocês a chance da autorreflexão, né? Vocês vão pensar sobre o que eu vi. E depois eu vou dizer o que foi que eu pensei e vocês veem se combina, se bate. E a gente vai ter um momentinho de, eu pensei assim, tá meio diferente, dá para você explicar, né? Por que você pensou diferente? Ou não, concordo com você. Então nós vamos ter um momento no final para isso. O texto. Vidas sucessivas. Não te maravilhes de te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Palavras de Jesus em João, capítulo 3, versículo 7.
A palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Difícil, né? Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. A providência divina, todavia, corrige amando. Não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao plano da atividade humana de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é um celerado, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que suja a superfície do escândalo. Conhece o mecânico sombrio de todas as circunstâncias que provocam um crime. O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção de temporário esquecimento. Emmanuel. O texto é complexo. Emmanuel, né, gente, é uma lindeza, mas às vezes ele fala 4, 5 conceitos das leis espirituais numa mesma frase. E a gente fica assim, né? Acho que eu entendi. Vamos lá. É por isso que a gente precisa entender um pouquinho mais, fazer essa reflexão. Eu costumo dizer que eu não sou nem mais esperta, nem mais inteligente do que qualquer pessoa que está aqui. Eu só li o texto antes e preparei ele para vocês. É só isso. Tá? Então vamos lá. Vocês podem discordar. A palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. O que Emmanuel quis dizer com isso? Vidas sucessivas, eu acho que todo mundo já entendeu que a gente está tratando de reencarnação, né? Das várias reencarnações que a gente vivencia até chegar no ponto que estamos hoje. Nós hoje somos a melhor forma nossa, porque a gente já veio aprendendo literalmente na carne, a ferro e sangue, muitas lágrimas. A gente vem se desenvolvendo aos poucos e aqui hoje nós somos a nossa melhor versão de nós mesmos. Ah, mas eu ainda tenho muitos deveres. Mas isso vai passar também, tá? Isso vem com o tempo. Paciência. Trabalha, serve e aguarda, porque isso vai passar também. E é isso que acontece, a gente reencarna para a gente progredir na nossa caminhada cósmica, porque a casa do Pai tem muitas moradas, a gente não se desenvolve só aqui. Hoje a gente está aqui, e quando nós esgotarmos todas as possibilidades de evolução do planeta Terra, nós vamos para outro lugar. Nós vamos para um outro planeta. Automaticamente, energeticamente, puxados
pela nossa própria energia. Né? Então, aquilo que a gente constrói aqui, a gente vai receber ali mais para frente, automaticamente. E quando a gente está falando do bem, está falando do que não é tão bem, sim. Porque vale para os dois lados, para o bem e para o mal. Então a gente vem acolher, vai colher aquilo que plantar. Né? Ao longo da vida eterna, ao longo da imortalidade. Porque sabemos que o corpo morre, mas a alma não. A alma se torna espírito quando vai para o lado de lá, reencarna como alma numa próxima encarnação e vai, assim, todos nós, nascendo, vivendo, morrendo e renascendo, sempre progredindo, porque essa é a lei. É assim que acontece todo esse processo de reencarnação. Nicodemos, mencionado aí no texto, ele é um fariseu. Aí fala fariseu, parece um palavrão, mas não era, gente, tá? Fariseu era, os fariseus eram simplesmente os estudiosos das leis mosaicas. E eles eram muito exigentes com o cumprimento das leis mosaicas, tá? Então, eles meio que perseguiam Jesus, que é o que parece, né? Porque eles viviam fazendo perguntas para entender melhor o que aquele homem que fazia maravilhas, que curava cegos, limpava leprosos e fez milagres que na época para eles, pela pouca ciência desenvolvida, principalmente conhecimento da mente, magnetismo e tudo mais, para eles era milagre. Esse homem quem é? Se ele se virar contra as leis mosaicas, ele vai fazer uma revolução na nossa sociedade, né? E eles estavam, então, julgando o que para eles era uma ameaça, para tentar conhecer um pouquinho melhor Jesus. E é isso que Nicodemos vai fazer na calada da noite, porque ele era interessado, ele queria saber o que estava acontecendo, queria saber quem era aquele homem. E aí ele vai lá e ele diz, né? Mas como pode um homem velho renascer? Não dá para voltar ao ventre de sua mãe. E aí Jesus diz, né, que esse renascimento não é um renascimento do corpo físico, mas um renascimento espiritual. E que pode acontecer, minha gente, já hoje agora, com vocês sentados aí e refletindo sobre essas palavras de Jesus, né? Os fariseus formavam um grupo religioso conhecido por sua rigorosa observância das leis. Gente, a gente sabe que tudo que é rigoroso entre os homens, e principalmente no momento evolutivo lá da vinda do Mestre, porque já se passaram muitos anos, e mesmo convivendo com o Evangelho e com a Boa Nova de Jesus, há mais de 2000 anos a gente ainda escorrega. Se a gente cumprisse um único mandamento, dos 10 mandamentos de Moisés, né? Não vamos entrar em detalhes, senão vai ficar muito comprido. Mas se a gente obedecer só um, escolhe um, fácil e simples, não roubar. A humanidade toda obedecesse isso, ia ser muito bom, né? E nós estamos há 2000 anos vivendo as lições do Mestre, de amor e de perdão, e nós escorregamos ainda. Os fariseus, rigorosos, eram homens, eram seres, eles também escorregavam, só que eles não podiam. E aí, com o tempo, eles ficaram mal falados, porque eles eram muito rigorosos, exigiam de todo mundo e eles não faziam. Alguns não faziam. Talvez Nicodemos fizesse, porque ele foi lá, quis saber. Né? Então não vamos julgar, porque a gente fala, é um fariseu, quer dizer, fala, mas não faz. Né? Mas vamos reabilitar a reputação deles aqui, para a gente não ficar falando mal dos outros. Né? Daí Nicodemos questionou o mestre, como que vai nascer de novo?
por causa do renascimento espiritual, minha gente. O nosso espírito é energia. Ele não se modifica assim, rapidinho. Ele precisa de tempo. É muito sutil. Essa mudança, ela vem com o tempo. Ela vem com os obstáculos, né? Os preços que a gente tem que pagar para obter aquilo que a gente acha que é bom. Mas não é assim, vem de graça, nada vem de graça. Por quê? Que o progresso espiritual, a vida futura mais feliz, mais harmoniosa, viver sob o fardo leve, né? O jugo leve do Evangelho que Jesus, Consolador, nos trouxe. Custa, tem um preço. E esse preço é o nosso testemunho perante a lei de Deus. A nossa obediência, a nossa resignação, o nosso bem sofrer. Não é fácil. Mas nenhum trabalho, nenhum esforço é fácil. Nenhum preço é fácil de pagar, né? As religiões, no geral, têm o olhar mais voltado para as dores da luta humana, aquelas injunções que a gente viu lá no texto, né? São as lutas, as dificuldades na Terra. E não para a verdade legítima. Qual é a verdade legítima? A gente sabe que reencarna, a gente sabe que é espírito, a gente sabe que sofre. Essa é a verdade legítima. Não adianta dizer, é porque Deus quer. As religiões dogmáticas separam as pessoas. Só a minha verdade é a verdade real. Vejam, existem várias religiões cristãs que o Cristo é o mestre, porque nós somos espíritas cristãos, mas tem os católicos cristãos que são da Igreja Romana, não é isso? Aí tem os, eu escrevi aqui porque eu esqueço os nomes, tem o protestantismo, tem a ortodoxia oriental, que então é lá aquele povo lá, os muçulmanos e tudo mais, né? Quer dizer, aqueles que são muçulmanos não é cristão, desculpa, mas é daquelas terras lá para aqueles lados. Isso daí era muito grande para escrever aqui, não cabia o nome dos países que são ortodoxos orientais. Mas vocês acreditam, né, na minha palavra? Tá bom. E tem a ortodoxia bizantina. Gente, é tanta religião que vem do Cristo, e aí a gente vê umas confusões, porque muita gente acha que o catolicismo só que é cristão. Porque a gente tem uma predominância do catolicismo. Eu fui batizada, eu fui tudo isso, porque meu pai estudou em colégio de padre. Quem nunca teve as suas origens misturadas com o catolicismo? Qual é a diferença? É o mesmo Cristo? São as mesmas palavras? São. Qual é a diferença? O olhar, a forma de entender. Por isso que o Espiritismo aceita qualquer religião. Você pode vir aqui sendo de qualquer religião, de qualquer origem. Por quê? Porque ao entender Deus, ao entender as leis da vida, você já está no bom caminho. A religião é ser, né? Religião é colocar um título, só isso. E não tem uma religião melhor que a outra. Tem a religião que é melhor para cada um de nós. Eu entendo melhor. O caminho do cérebro para o coração é muito longo. Se eu não entender, se eu não encarar a razão de frente, eu vou me perder no meio do caminho. Porque o dia do juízo final, os corpos vão sair dos túmulos e vão ressuscitar. Meu Deus do céu! Deve ser por isso que tem filme de zumbi, né? Deve ser, né? As pessoas pensam assim, acho, né? Porque é tudo espiritual, como Jesus disse a Nicodemos. O verdadeiro enfermo, as nossas verdadeiras chagas estão no espírito e não no corpo. A medicina já diz
décadas, sei lá, até séculos, que não existe doença, existe doentes. É como a gente come, é como a gente fala, como a gente pensa, como a gente sente, que muitas vezes nos leva à doença, né? Bom, aí tem a genética, mas a ciência diz que a genética influencia muito pouco. E se nós tivermos uma vida dedicada à saúde, atividade física, boa dieta, pensamentos positivos, trabalho voluntário no amor ao próximo, já viu quantas reencarnações nós vamos precisar, né? Para sermos saudáveis. Porque temos que curar as chagas do corpo, das chagas do espírito primeiro. Eu não vou lembrar o autor, se alguém lembrar me fala, mas disse, este ser iluminado disse, sofremos aquilo que a nossa alma deseja. Então, o invejoso sofre o que não tem. O orgulhoso sofre cada palavra que ele já acha que foi contra ele, que não está dando valor, que não está honrando na sua superioridade aos outros, né? O ganancioso sofre a falta do dinheiro que ele ainda não ganhou. E quem não tem um pouquinho disso tudo dentro de si? E o ciumento, então, o que sofre? Falta da posse, que na cabeça dele ele precisa ter, né? E por aí vamos. Veja se isso não está certo. Então, a origem das nossas doenças está na nossa alma mesmo, né? Lá estão as chagas. Achar que nascer de novo se referia a voltar ao ventre materno é simplesmente descabido e irracional. É dogma. É a alma que necessita renascer. Redimida em sua consciência, as leis de Deus estão lá, né? O aguilhão da consciência está sempre cutucando. Não faz isso. Não, está errado. Quando a gente pensa errado, a gente sente um desconforto. Mesmo que seja por ignorância subconscientemente que a gente pensa. Mas cutuca. E se não cutucar antes, pior. A consciência é safada. Às vezes ela deixa a gente fazer. E a gente faz e sente culpa. Então, bandido, se fosse esperto, até por egoísmo, não seria bandido. Ah, mas tem bandido? Não tenha mais. Mais cedo ou mais tarde acontece. Chega para todo mundo. Tá? Esse é outro assunto que poderia dar um seminário, tá? Mas a gente não tem todo esse tempo. Então é isso. Uma consciência redimida e, portanto, transformada moralmente para a vivência plena. Qual é a vivência plena? A espiritual. Isso aqui vai acabar, né? É a espiritual, que a gente vive plenamente, inteiramente do outro lado, com as nossas dores e com os nossos amores também, com as coisas que a gente gosta, com o que é bom para nós. Levamos tudo, só as coisas do Espírito. E ainda completa Jesus que é preciso que o homem renasça de corpo, que é então a reencarnação, e de alma, de espírito, de mente. Porque o que nasceu da carne, do corpo, é carne, continua corpo. E o que nasceu do espírito, quer dizer, o meu espírito renasceu para uma pessoa nova. Isso eu não quero fazer mais. Gente, eu tinha mania de fazer isso, mas dava sempre errado. E eu repetia. E se a gente repete sempre a mesma coisa, vai ter sempre o mesmo resultado. Não é verdade? Então, não quero fazer isso. Eu não vou mentir mais. Antes eu mentia para agradar, antes eu mentia para me proteger, antes eu mentia, eu não sei, eu tinha uma compulsão para mentir, mas agora eu não quero mais, não vou fazer mais isso. Mas não é assim fácil. Dá trabalho. Eu tenho que aprender a ser gentil, humilde de coração e falar a verdade como Jesus falava, com amor, sem agressão.
honestidade não significa falta de educação. Para todos nós. Não quero que ninguém ache que eu estou criticando. Não estou, tá? Estou sendo honesta e tentando ser gentil. Espero que eu tenha conseguido. Tá bom? Esclarecendo a diferença entre corpo e alma. Tá? Por quê? Porque o espírito, o nosso espírito, só Deus pode criar. Agora, cabe a nós aperfeiçoá-lo, porque nós somos criados simples e ignorantes, porque Deus é soberanamente justo e bom. Então ele não ia privilegiar, você vai nascer mais inteligente, você vai nascer mais bonita, você vai nascer mais generosa. Ele não ia fazer isso. Ou você vai nascer meio bandidinho, você vai nascer meio mentirosinho. Ele não fez isso, porque ele é soberanamente justo e bom. Ou não seria Deus. Senão o que nós estamos fazendo aqui? Nós acreditamos no Pai Eterno Criador. Então todos partimos do mesmo princípio, simples e ignorante. E daí para frente ficou conosco, através das reencarnações. Múltiplas, milenares. A justiça dos homens é necessária para que as sociedades na Terra se mantenham minimamente organizadas, né? Mas é tão imperfeita quanto aqueles, os homens e as mulheres, que as estabeleceram. Tá? É isso que o texto está dizendo. Tanto que a justiça vira e mexe e muda, né? Porque precisa atualizar. E os países têm as próprias justiças, né? Sabendo da fragilidade humana, tem o ditado, a carne é fraca, né? Jesus recomenda o fortalecimento moral e fidelidade à lei de causa e efeito. Plantou, colheu, vigentes no mundo. Por isso o Divino Mestre jamais condenou quem quer que fosse. Cuidado com o cisco no olho do outro, porque a gente tem traves nos nossos olhos, né? Por isso que não pode julgar, tentar entender o perdão do Mestre, né? Joana de Ângeles, no livro Jesus e Atualidade, capítulo 2, explica: a psicoterapia de Jesus utiliza a psicoterapia que Jesus utilizava era centrada na reencarnação, sempre oferecendo a ocasião para reparar o prejuízo e recuperar-se diante da própria consciência, bem como da consciência divina, as leis de Deus. E o mentor termina o texto assim: o algoz integral como a vítima integral são desconhecidos do homem. A gente não conhece toda a história de uma pessoa. Você está vendo uma pessoa rebelde, uma pessoa difícil, uma pessoa que grita, que é malcriada. Gente, é uma pessoa que sofre. Já pensou viver dentro de uma pessoa assim? Ela, com ela mesma, como deve ser difícil? Ah, mas eu não tenho nada com isso. Não tem mesmo. Então não julgue, tá? Paciência, é assim que ela é, ou que ele é, tá? E o que eu faço? Uma oração para você mesmo não turbar o seu coração, não ensombrear a sua mente, para não estragar o seu dia. Lembra? O bandido, se fosse sábio, né? Ele não era bandido porque ele ia saber que isso faz mal primeiro para ele. Né? Os nossos atos primeiro nos atingem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue, família, ou na rede dos compromissos edificantes. Essa é uma forma educada de dizer que a gente tem ali um inimigo de outras épocas, né? Como um filho, ou como um irmão, ou até mesmo como um marido que a gente escolheu, ou uma esposa que a gente escolheu, né? Então ele fala, compromissos edificantes, é para construir o afeto durante as reencarnações.
a fim de que aprendam a lei do amor entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção de temporário esquecimento. É assim que termina, né? Se a gente lembrasse que eu venho matando ele, ele vem me matando há décadas. Quando ele nascesse, eu já jogava ali na lixeira, né? Como a gente... Não é isso que está acontecendo, né? Ou deixava na maternidade, esquecia lá, não é isso? Então, gente, ó, é amor, ponto. Ah, mas não é fácil. Ah, mas se fosse fácil, todo mundo fazia, a gente não estava aqui, reencarnando e reencarnando e reencarnando, né? E para terminar, que já está acabando, com as sábias recomendações de Joana de Ângeles, no mesmo capítulo 2 do Jesus e Atualidade. Olha que coisa linda que ela diz. Não te sacrifiques na consciência de culpa. Gente, culpa é só o primeiro degrau de reconhecer que fez errado. Só o primeiro. É necessário, dói, mas não adianta ficar lambendo a ferida e não fazer nada, tá? Então ela diz assim, não te crucifiques na consciência de culpa, após reconheceres o teu erro. Pede perdão e reabilita-te ante aquele a quem ofendeste e prejudicaste. Não dá para pedir perdão hoje? Espera, deixa acalmar, deixa ele ou ela se acalmar. Constrói isso. Dá trabalho, exige esforço. A construção do próprio espírito. Perdão e amor. Se ele te desculpar, será bom para os dois. Oh, legal. Porém, se não o fizer, compreende-o e segue adiante, tu não mais errando. Quer dizer, é nós com nós mesmos, tá? Não adianta achar que vai dar certo, porque o que não acaba bem para todo mundo é porque ainda não acabou. Muito obrigada, luz e paz a todos. Obrigado. Quer pedir para ela fazer? Não, alguém Pergunta. não quer me perguntar alguma coisa sobre o tema? Fiquem à vontade, gente. Eu não vou dizer que eu vou responder tudo. Mas se eu não souber, aí eu vou buscar. Eu adoro ir buscar, porque eu aprendo também. E aí eu passo para vocês, viu, Caio? Eu passo no Tá bom. WhatsApp. Pode perguntar. Olha que corajosa. Acho que todo mundo entendeu muito bem as lições, né? Muito explicado. É, mas às vezes tem alguma outra coisa que não foi nem falada, né? E às vezes a pessoa tem... Eu sou expositora, eu agora estou dando o livro dos Espíritos novamente. E já dei outros. Quem sabe se eu posso ajudar? Me aproveitem. Ninguém tem dúvida. Tá bom. Eu fico feliz de saber que vocês estão mais tranquilos com relação ao próprio conhecimento, né, pelo menos. E se lembrarem... Ah, querida, É faz. só um comentário. Ah. Você falou sobre os fariseus, né? No desenho do Tintin que nós assistimos, tem um capitão, que ele é capitão de navio, e ele usa de chamar fariseus quando ele está xingando alguém mesmo. Pois é. Ficou muito claro pra gente, porque fariseus, ele fala no desenho. É, eu sei. Então, eu fico incomodada toda vez que falo em fariseu, porque eu sei que as pessoas pensam, mas esses daí eram do mal, né? E, gente, não é isso. Quando a gente estuda, a gente vê que eram pessoas muito sérias, né? Queriam muito exigentes com as leis mosaicas. Mas eles estavam defendendo aquilo que eles acreditavam. Eles não estavam... mas erra, né? Mesmo aquele que acha que sabe muito, erra. A minha avó, quando ela ficava brava e ia xingar alguém, ela falava, seu Caifás. Puxa vida, é verdade. Ela conhecia bem de religião, né? Era católica. Olha, então vou contar uma piadinha para vocês, é rapidinho. A minha tia era uma pessoa assim muito chique, sabe? Irmã do meu pai, já morreu faz muito tempo. Tia Diva, muito católica, assim. E ela, assim,
quando a gente fazia alguma coisa errada, como nós éramos pequenas, né? Ela dizia assim, mademoiselle. A gente não sabia o que era mademoiselle, entendeu? Que é senhorita em francês, né? E passou o tempo. Aí um dia eu fui no restaurante, a gente foi almoçar, um restaurante de família, não sei o quê, e o garçom, coitado, foi super educado, falou mademoiselle pra mim. Eu falei, tia, olha do que ele tá me chamando. Só faltava você que tá me xingando. Olha do que ele tá me chamando, minha tia deve ter ficado. Eu só lembro da vergonha que eu passei. Mas não é assim, a gente só lembra das vergonhas, né? Brava pra criança, mas na verdade não era a palavra, era o tom que ela dizia mademoiselle. É, que nem cachorro, né? Que nem cachorro. Você fala bonitinho com o cachorro, ele não racha. Tá tudo bem, né? É, exato. E é isso aí, minha gente. Muito obrigada. É um tema bom. Você vai A encarnação fala muito na Bíblia, né? Depois os católicos que quiseram tirar, mas já estava inserido no texto do É a tal leitura. do João. Né? É a tal leitura, né, gente? É a mesma palavra, mas cada um lê segundo a sua visão de vida, de mundo. Né? Eu acho que quem puder assistir aquela série que está passando agora, não sei quem assistiu já, The Chosen, que é Os Escolhidos, explica tudo isso daí. Explica bastante, mas é preciso muito cuidado. É preciso muito cuidado. Não deixa de ser uma obra comercial. Ah, sim, exatamente. Né? Não deixa de ser. Então, muitas vezes, assim, os dentes são maravilhosos, né? As peles são maravilhosas. Gente, ninguém vivia mais que 30 anos com os dentes na boca. Isso é bonito. Por que isso é importante? Porque a gente está falando de corpo e alma. Né? Então, talvez aquilo que eles demonstrem em Chosen ou em outros livros bíblicos, aquele cara não seja tão assim como o outro também não é tão assim. Não falou aqui que não existe algozes integrais, né? E nem vítimas integrais? Então, aí tem o mocinho, tem o bandido, né? Mas... E o negócio do Cisco, como é que fica? A gente vai estar julgando. Verdade. Todos foram bandidos um dia, né? Nós ainda somos. E somos, né? A gente Em ainda alguns momentos, né? Fiquei curiosa para saber os países que você falou da religião, não é? Entra no Google. Eu vou procurar depois. Isso. Ortodoxia bizantina. Porque naquela região tem muita discussão, discórdia por causa de religião. Aí eu fiquei curiosa para saber quais são eles, né? Porque deve ter uma diferença entre alguns que estão próximos ali. É verdade, essa é a verdade. O meu Deus é melhor que o seu. Gente, e no fim É é a de mesma falar, o coisa. meu Deus já está separando. Exato. Fala aqui. Uma vez o grupo árabe distribuiu um Alcorão que ele era traduzido com todos os preceitos de lá, né? Então eu consegui porque eu tinha curiosidade. E é muito interessante, porque todo mundo acha que o muçulmano não tem nada a ver. Mas depois, quando Jesus fazia as suas pregações, tudo, eles também introduziram isso no Alcorão. Então, Jesus é uma pessoa muito forte nos textos do Alcorão. E isso, assim, me deu fiquei até emocionada quando eu comecei a ler. Você reconheceu a verdade ali, né? Porque todo mundo acha que não tem nada a ver, que é Alá, que são radicais e nada disso. Então, o Alcorão é muito bonito de ler. E ele traz muito essa parte. Então, eles tinham muito amor por Jesus, por tudo que ele fazia. É isso aí, gente. E essa semana eu escutei uma palestra, acho que é uma palestra do Haroldo, que ele fala que nessa época que nós estamos, tem muita maldade no mundo, né? A gente que erra, pelo amor de Deus, né? Não dá para nem a gente ligar a televisão.
E ele falou que milhões de espíritos muito comprometidos estão sendo dados a última oportunidade de reencarnar na Terra. Porque os simples, os humildes, os misericordiosos, quer dizer, aqueles que construíram uma vida melhor para si e para o planeta que vive, é que vão herdar a Terra. Esses já vão para outro planeta, que eles estarão mais afinizados por sintonia de energia. Porque uma pessoa que leva o seu povo a uma guerra para destruir os lares do outro país, por ganância, por poder, pelo motivo que for, o espiritismo é pela vida. Então, acabou. Aí já não pode estar vibrando igual aquela pessoa que vai levar uma comida na rua, que acorda de madrugada para dar uma sopa. Não é verdade? Não vibra igual. Então, não vai mais ficar aqui. Esse é o outro lado da gente ser bom. Só tomar cuidado, que a gente vai voltar para cá. Tá? A gente vai vir pra cá. Cuidar bem daqui. Vamos cuidar bem daqui. Dar uma cara boa. Porque senão nós vamos voltar tudo novamente. É isso aí. Você quer a prece final? Por favor. Tá bom. Posso apagar a luz? Pode. Aqui? Isso. Então, minha gente, mais uma vez, como a Cleide pediu no começo, busquemos uma posição confortável, porque o nosso corpo influencia no nosso espírito, na nossa mente. Fiquemos leves, confortáveis. Vamos esquecer o barulho externo, deixando para fora, do lado de fora, tudo aquilo que nos ocupava espaço interior, no nosso coração, na nossa mente, trazendo barulhos internos. Olhos fechados, respiração tranquila, mentes esvaziadas e coração leve. E assim, nos voltemos para o nosso interior, no quarto escuro que Jesus nos recomendou quando orássemos, para que a nossa dedicação e, portanto, a nossa sintonia com o plano maior desta casa de luz, que a todos recebe com amor, com acolhimento, com carinho e com conhecimento, que possamos, através dessa sintonia, receber os fluidos do ambiente preparado para nos receber. Porque o passe começa no momento que aqui entramos e termina com o trabalho dos nossos amigos voluntários passistas. Mas levamos em nossos corações as bênçãos aqui recebidas, sempre de acordo com a misericórdia divina e o merecimento de cada um. E o Pai, misericordioso, sabe deixar a cada um de nós um pouco daquilo que viemos buscar. Que a paz de Jesus nos acompanhe aos nossos lares. Que a luz divina seja o GPS da nossa vida, como guia seguro e bondoso dos nossos corações. Que assim seja, graças a Deus.